vamos juntos entender como vencer a autossabotagem, inclusive trazendo aqui elementos que provavelmente alguns você já conhecem e eu quero crer que alguns você nunca se pôs a pensar. Sabe por quê? Veja só, muitas vezes nós mesmos podemos ser o nosso maior obstáculo, seja para atingir uma meta, um projeto, um sucesso, aquilo que você sonha. Ah, Paulo, isso não deve acontecer comigo, será? Vamos juntos construir esse pensamento. Quantas oportunidades você já pode ter perdido, seja por medo ou por insegurança de fazer algo? E provavelmente, será que o maior desafio não está escondido dentro de você mesma, de você mesmo? E olha que interessante, essas três perguntas nos levam a entender e compreender melhor. Por quê? Principalmente quando eu faço o atendimento do mapa e já desejo que você faça, ou na consulta de tarô, ou até mesmo nas sessões de hipnose, muitas vezes a gente faz o que a gente chama de anamnese, levantamento prévio dos dados, fatos da vida. E a pessoa, muitas vezes, até passando essas informações para mim, eu já percebo ali algumas condições que não preciso nem abrir o mapa ou fazer a tiragem do tarô, porque tá, o que a gente sempre diz, está na cara o que a pessoa, a resposta que a pessoa deseja. E por que está na cara? Porque ela já está demonstrando que o desafio no qual ela está tentando vencer, superar, não é? Se desenvolver, está atrelado muitas vezes a uma condição interna, não a um efeito externo. Não é? É algo que a gente chama de endógeno, não é exógeno. A condição nasce dentro da própria pessoa. E agora, se a gente consegue definir, e até para que eu possa vencer e superar a autossabotagem, o que é essa autossabotagem? Ela pode surgir, muitas vezes, como eu trouxe, por medo. Claro que o medo nos ajuda a se preservar, autopreservar, criar um limite de segurança, porém muitas vezes o medo é a principal trava para essa condição da autossabotagem. Outra condição, as nossas crenças. Todos nós temos um sistema de crenças. Mesmo alguém que diga, não, eu não tenho, eu não sou pré-conceituoso. Todos de alguma. Tudo bem, você não ter preconceito sobre algo ou sobre alguém, mas sistema de crenças todos temos. E esse sistema de crenças nós adquirimos desde a nossa base familiar, enquanto somos criança, jovens, e depois vamos desenvolvendo ela enquanto adultos. E o sistema de crenças ele vai se alterando. Algumas coisas saem, outras entram, porém nós precisamos de um sistema de crenças para a nossa sobrevivência e a troca social, porém ela pode estar atrapalhando e sendo um processo de autossabotagem. Um terceiro elemento que acaba acontecendo quase muito próximo para a autossabotagem, que é o que a gente chama de procrastinação. Claro que muitas vezes a preguiça, não é? Trocar uma meta por outra, faz parte. Porém, quando eu procrastino sobre algo, ou sobre uma meta, sobre um projeto, sobre uma simples tarefa, eu estou ali alimentando a autossabotagem. Então, o medo, sistema de crenças e a procrastinação é uma grande tríade que leva à autossabotagem. Porque a autossabotagem ela acontece quando pensamentos, olha aí, pensamentos e comportamentos nos afastam daquilo que realmente desejamos. E muitas vezes o pensamento está ligado ao sistema de crenças. O nosso comportamento está ligado ao processo da procrastinação, porque eu estou me comportando frente a algo que eu não quero mais. De repente eu estou deixando para um outro momento, para uma outra hora. Portanto, pensamentos e comportamentos estão plenamente ligados para que eu não faça ou não alimente a autossabotagem naquilo ou na minha própria vida. Existe um conhecimento junguiano que diz assim: aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você resiste, persiste. Por quê? Reconhecer os próprios padrões, tanto emocionais e de comportamentos, é o primeiro passo para você se transformar. Por isso que quando a gente está passando por processos terapêuticos, sejam psicológicos, psicossomáticos ou outras formas, a gente vai entender principalmente quais comportamentos estão nos levando a não realizar aquilo que é para realizar. Ou seja, eu estou me auto-sabotando frente àquilo que eu preciso fazer ou sonho em fazer, coloquei uma meta para ser feito.
Por isso que a gente precisa entender melhor os padrões comportamentais e os padrões até emocionais de pensamentos para que eu ressignifique dentro da idade atual, do momento presente, porque de alguma maneira eu posso estar conectado a um passado que não existe mais, a um medo que não existe mais, que eu passei lá num outro momento, e estou gerando uma expectativa futura sobre a qual nem aconteceu. Eu estou preso a um passado ou preso também a um futuro, esquecendo do próprio presente, onde eu tenho que fazer aquilo, preciso realizar aquela condição. E de alguma maneira a gente pode trazer alguns conhecimentos astrológicos que nos ajudam a compreender um pouco isso. Porque, por exemplo, quando a gente fala do planeta Saturno, e todo mundo vai ter Saturno num signo, numa casa astrológica. Não adianta a pessoa falar, não, meu Saturno está bem, meu Saturno está mal. Não é sob essa condição. Mas o Saturno vai falar um pouco sobre esse nosso processo de amadurecimento e também das condições de limites que eu posso ter na minha vida. Por isso que a gente entender os ciclos de Saturno ao longo do meu mapa vão mostrar os processos que eu posso realmente ter de amadurecimento ou onde eu posso estar me limitando e entendendo que aquele limite pode ser um medo na minha vida. Outro planeta que a gente pode entender um pouco mais sobre essa autossabotagem, que é Netuno, que fala justamente sobre essas grandes ilusões ou, de repente, sobre algo que gere medo e eu posso ter uma insegurança, porque não está clara aquela situação. Por isso que entender algumas simbologias e mensagens planetárias podem nos trazer elucidações para o momento atual. Outro planeta que, de alguma maneira, está ligado a esse movimento de não alimentar a autossabotagem, que é Plutão. Plutão vai falar sobre essa questão da transformação, as grandes transformações, e de como eu posso superar esses limites. Existe uma condição na astrologia que é assim, não tem mapa bom e mapa ruim. Todo mapa tem potenciais e desafios. Todos eles, inclusive o do astrólogo também. O meu mapa tem potenciais e desafios. Porém, eu sei que o meu mapa não me limita. Nunca o padrão do meu mapa, os padrões planetários, os signos, as casas, não vai me limitar. Mas ele vai me mostrar onde eu posso crescer e onde eu preciso superar. Onde eu posso crescer com mais consciência e onde eu posso superar com melhor reconhecimento dos meus desafios, dos meus próprios desafios. Porque, de alguma maneira, quando a gente sai para o mundo, quando a gente está aqui, por exemplo, no trabalho, na vida social, a gente se compara com pessoas, é natural, não é? Se compara tanto com pessoas que estão melhores do que nós ou numa situação pior. A gente faz isso, é muito natural. Porém, a gente deveria ter uma autocomparação para compreender justamente isso. Quais potenciais eu posso melhorar, apresentar, fazer, reconhecendo como grandes ferramentas de superação e entendendo que eu também tenho desafios, que eu tenho limites nos quais eu não sou tão bom. E nesses locais onde eu não sou tão bom, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não preciso pagar um preço altíssimo porque eu tenho que superar aquilo, porque outra pessoa superou. Ela superou porque o projeto de vida dela, o mapa astrológico dela, os comportamentos, vivências, situações foram outras, de outras formas. Ela teve outras conexões na vida e eu tive outras. Então, entendendo as minhas ferramentas, meus potenciais e colocando para realizar, e entendendo meus desafios e limites, eu posso justamente ser mais feliz, cumprir melhor a minha jornada e evitar a autossabotagem de toda forma. Existe um conhecimento de Epiteto que diz assim: não são os acontecimentos que nos perturbam. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a maneira como nós os interpretamos. Porque os acontecimentos de vida, eles estão aí. Alguns você conhece, alguns você se depara, outros você se surpreende, e de toda maneira, eles estão ali. Vão gerar efeitos na nossa vida, na sua vida, na minha vida, porém, a forma como eu interpreto esse acontecimento pode me levar à autossabotagem.
como existiu aí um desenho, né, no passado que tinha a tal da hiena, né, que ficava lá, ó vida, ó céu, ó dor, e ainda hoje não é da geração mais atual, mas a gente usava essa imagem, né, olha, lá vem a pessoa como a hiena, né, ficando lá reclamando, ó vida, ó céu, ó dor. Aquilo, ela estava entendendo que o acontecimento que estava com ela estava gerando um processo negativo, e ao invés de ir superar aquele desafio ou de alguma maneira contornar aquela situação que estava limitando, ela ficava ali se auto-sabotando. E a autossabotagem não leva a resultado algum. Então, como superar a autossabotagem? De que maneira? De que forma? Como eu posso então entender que esse padrão da autossabotagem pode estar me atrapalhando e como eu posso superar? Primeiro, aquilo que a gente sempre bate na tecla, o autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhece, quanto mais você entende seus potenciais e desafios, melhor para você. Muitas vezes a gente quer se dedicar a conhecer o outro, conhecer as outras formas, as outras coisas, tá tudo bem, ok? E quando é que você se dedica a se autoconhecer? Segundo processo, disciplina. Isso é muito comum com os esportistas, não é? Os atletas. Eles têm disciplina, eles precisam ter disciplina para serem melhores, para entender melhor, para entregar melhores resultados. E o terceiro, a ação. Não ficar parado, esperando, aguardando de alguma maneira que uma condição se resolva, que algo se apronte naquele momento. Então, autoconhecimento, disciplina e ação devem ser uma tríade na nossa vida. E autoconhecimento, hoje em dia, você pode fazer de maneira formal, né? Nós temos aqui, por exemplo, o programa traz uma série de elementos de autoconhecimento no YouTube, nas redes sociais. Você ter disciplina depende de você mesma, de você mesmo, de você fazer bem sempre aquilo que é para ser feito. É isso, disciplina. Fazer bem o que é para ser feito a todos os momentos, a toda hora, durante um certo período. Aí você adquire disciplina. E outro, partir para ação. Porque muitas vezes a gente fica ali, né, planejando, entendendo, fazendo, elaborando, e aí, quando é que vai partir para ação? Precisa ter um momento. Mudar, alterar, né, agir, começa quando deixamos de alimentar o processo do medo nas nossas vidas e passamos a agir com mais consciência. E agir com consciência nem sempre é estar pronto, mas agir com a consciência, tendo clareza de que aquilo que eu vou fazer gerará resultados. Claro que eu não tenho a garantia de que gerará resultados 100% positivos. De alguma maneira, pode gerar de um maior padrão positivo, de alguma maneira um padrão até negativo, mas dentro do que gerar, eu vou colher aqueles resultados, né? Um outro conhecimento aristotélico diz assim: a excelência não é um ato. A excelência não é um ato, não é ação, mas é um hábito. A excelência não é um ato, é um hábito. Quanto mais você se habitua, se disciplina a fazer algo, mais você está perto do processo de excelência. A sua excelência que você deseja para a sua vida é um objetivo X, Y, uma relação, um trabalho, um emprego, uma atividade, um resultado. Então você tem que começar e fazer daquilo um hábito e aí você vai chegar ao processo de excelência. Perfeito? Vamos e continuando aqui. Hoje estamos entendendo como evitar a autossabotagem, como superar essa autossabotagem, como sair dela melhor. Você não precisa ser prisioneira e prisioneiro dos próprios padrões emocionais, dos próprios padrões de comportamento, dos próprios padrões de pensamento. Por quê? Porque tudo isso, sejam emoções, comportamentos ou pensamentos, tudo isso nós vamos sempre usar, sempre estabelecer, sempre aprender com nós mesmos e com o outro. Porém, com todos esses elementos que eu trouxe, de elementos para superar a autossabotagem, de entender melhor como a nossa condição de vida pode estar atrapalhando a atingir os seus resultados, você pode aprender com eles e se transformar. Até porque você tem o poder sobre a sua mente, sobre o que está acontecendo aí dentro da sua própria mente, mas você não tem poder sobre os acontecimentos, principalmente os acontecimentos que vêm de fora para dentro.
E esse é um conhecimento que eu quero que você se aproxime do seu mapa astral. Porque dentro dos acontecimentos, lá nas previsões, eu até sempre trago isso para os meus clientes, que é o quê? Quando eu aponto um acontecimento, seja bom ou desafiador, de curto, médio e longo prazo, eu sempre alerto a pessoa: olha, fique tranquila, fique tranquilo. Esse acontecimento está aí, está na porta, ou vai acontecer daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, que seja 1 ano. Esse acontecimento não tem o que fazer. Se for bom, você dá um jeito de projetar, maximizar, ampliar. E se ele for desafiador, você dá um jeito de se preparar. Porque seja numa fase ou noutra, você só tem que entender como um grande surfista de curtir a onda, tirar o melhor proveito. Porque você não tem que repetir os mesmos erros, os mesmos padrões, adiar sonhos e projetos. Você só tem que entender como os bloqueios podem estar atrapalhando você de adquirir os novos resultados da própria vida. E olha quanto conhecimento hoje para a gente entender melhor como vencer e superar a autossabotagem. E é isso que eu desejo para você. Venha fazer seu mapa astral, venha tirar a sua consulta de tarô ou passar pelas sessões de hipnose e entendendo melhor a sua própria mente. Me siga nas redes sociais, @paulobnastrologia, ou me mande uma mensagem no WhatsApp, código 11993020468. Agradecer você, a sua presença, a sua companhia, uma ótima semana, um beijo no seu coração e até mais.